Eu vou começar com uma frase que parece exagero, mas não é. As definições de ano mágico foram atualizadas para a torcida rubro-negra. Por muito tempo, quando alguém falava em auge do Flamengo moderno, 2019 era o padrão. Era o ano que servia de comparação para tudo. Só que 2025 chegou e falou: "Ei, peraí, calma lá. Porque o Flamengo termina 2025 campeão de 4 competições: a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Isso não é um ano bom, isso é um ano que entra no dicionário do clube, vai ficar para a história. Acho até que exorcizou de vez aquele fantasma do Jorge Jesus que assombrava o Flamengo ano após ano. E se você curte esse vídeo, mais história, com contexto, indo tempo, etc., já deixa o like aí, se inscreva no canal, que isso ajuda demais o Crônicas da Bola a alcançar mais gente. Conto com vocês, torcedores rubro-negros aí, amantes do futebol. Valeu. Agora vem a pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro. 2025 foi o maior ano da história do Flamengo? E para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar que esse ano histórico não foi uma estrada reta. Teve tensão, teve crise, lesões, polêmicas, enfim. Tudo que uma boa história sobre o futebol tem que ter. Então vamos voltar lá para o início do ano. Fevereiro, Supercopa do Brasil. E logo de cara o Flamengo coloca um marco que é muito simbólico. Arrascaeta e Bruno Henrique terminaram a temporada com 16 títulos na história do Flamengo, sendo os maiores vencedores do clube na história. É como se fosse o primeiro título com essa camisa. Eu fico muito feliz. Isso é grande por dois motivos. Primeiro, porque não é qualquer jogador. São caras que fazem parte da era mais vencedora do Flamengo. Segundo, porque isso mexe com o imaginário do torcedor. Você olha e pensa, essa geração já entrou no panteão dos heróis. E aí o ano vai avançando, vem o Carioca, e aqui não tem muito mistério. O Flamengo de Felipe Luiz domina. Ele amassa os pequenos, domina os clássicos, e mesmo quando o placar não é elástico, o jogo é controlado. O título veio em cima do Fluminense. Na campanha do Carioca, o Flamengo chegou ao 39º título do estado, sendo o maior campeão do Rio de Janeiro. E nesse momento a sensação geral era: tá, o Flamengo vai atropelar o ano inteiro. Só que futebol não é bem assim, não é uma matemática exata. E a Libertadores chega como o primeiro grande choque de realidade. O mesmo Flamengo que sobra no estadual e começa bem o Brasileirão, na fase de grupos da Libertadores passa muito sufoco. Chega na reta final em situação de pressão, precisando vencer a LDU e do Sportivo Táchira para não correr risco real de ficar de fora do mata-mata. E isso é muito importante na narrativa do ano, porque muda a energia. O torcedor sai do vai ser passeio e entra no opa, será que a temporada vai escapar? O Flamengo fez o dever de casa, se classificou, terminou em segundo do grupo, mas ficou alerta. Esse ano não vai ser só brilho, vai ter sobrevivência e muito sufoco. Aí veio o capítulo que, para mim, é o ponto onde o Flamengo manda o recado mais alto: a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Para a Copa Mundial de Clubes, o Flamengo trouxe o Jorginho. Ele que, vitorioso com o Chelsea, passagens marcantes pela Europa e pela seleção italiana, desembarcou na Gávea. O Flamengo faz uma primeira fase forte e tem uma vitória que fica marcada na história, que foi o confronto contra o Chelsea. E não é qualquer Chelsea, né? É o Chelsea que viria a ser campeão do torneio. E por que isso é importante? Porque o jogo fica como símbolo. O Flamengo não foi passear, ele competiu, ele impôs o seu jogo, dominou em vários momentos e mostrou coragem e proposta de jogo. Só que o mata-mata tem aquelas ironias do futebol, né? O Bayern, que era o favorito no grupo, termina em segundo e cai do lado do Flamengo no mata-mata. Aquele tipo de cruzamento que nenhum torcedor esperava. E aí veio a eliminação. O Flamengo perde, mas perde mantendo o DNA ofensivo, tentando o jogo. Não é aquele tipo de derrota que vira vergonha. É a derrota que passa uma mensagem, que a gente pode não ser o campeão do mundo, mas a gente também não tem medo de nenhum outro time do mundo. Que isso, galera? Que isso, velho? Mais um do Bayern, velho. Tá louco, mano.
Após a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo foi no mercado disposto a reforçar o seu elenco. Depois de vender Gerson e Wesley, o clube abriu os cofres para trazer nomes de peso. Contratou o lateral direito Emerson Royal, os meias Saul e Carrascal e o atacante Samuel Lima. Ao todo, as transações chegaram perto dos 300 milhões de reais. Só que 2025 não foi só futebol. Todo ano histórico tem turbulência, e aqui entra a parte mais espinhosa. Em julho, Felipe Luiz deixa Pedro fora de um jogo contra o São Paulo e faz críticas duras à postura dele nos treinos. Fala de comportamento lamentável, fala num tom bem pesado em uma entrevista coletiva. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo também. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha. Isso estoura no contexto de vazamento. Tem print, conversa interna, gente falando em receber proposta para vender o atacante. O jogador se incomoda, o ambiente sente. Pouco depois, outra bomba. Vazamento em grupo de WhatsApp envolvendo política do clube e o então chefe de departamento médico, José Luiz Runco, criticando a contratação do De La Cruz e expondo informação clínica. Isso aqui é gravíssimo do ponto de vista de gestão, porque mexe com confiança, com privacidade, com vestiário, uma série de coisas. O jogador sente, a repercussão é grande e o Runco acaba sendo demitido. Então você olha para a temporada e pensa, como é que um time consegue ser tão campeão com tanta turbulência? E é aí que a história começa a ficar mais forte, porque o futebol do Flamengo vai melhorando e ele não vence apesar de tudo, ele vence atravessando tudo. Apesar da eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Mineiro, a competição não foi priorizada pelo clube, então não gerou uma crise direta. Tanto é que o Felipe Luiz poupou vários atletas na competição. Quando chega o mata-mata da Libertadores, o Flamengo até passa pelo Inter com mais tranquilidade, mas as quartas e a semifinal ficaram tensas. E aí surge um personagem que em ano de título sempre aparece, que é o goleiro decisivo, na figura de Rossi. Pega pênaltis contra Estudiantes, faz defesas difíceis e impossíveis contra o Racing. E isso é muito Libertadores, não existe campanha perfeita, existe campanha em que alguém vira a chave no momento certo. E isso passa muito em jogos chaves pela mão do Rossi, um goleiro que foi grande destaque no ano. E aí o roteiro do futebol brasileiro entrega o grande duelo da era, Flamengo versus Palmeiras. As duas maiores potências do país nos últimos anos se encarando no ano em que tudo estava em jogo. No Brasileirão, o Flamengo assume a liderança cedo, alterna com o Palmeiras em alguns momentos, mas retoma o topo na reta final e confirma o título. É o 9º título nacional do Flamengo. Na Libertadores, a decisão é ainda mais simbólica. Final contra o Palmeiras, tensão máxima, e o Flamengo vence por 1-0 com gol de Danilo. Sem sofrer demais, sem abrir mão da proposta e confirmando o tetracampeonato continental. Aqui está o pico emocional de 2025. O Flamengo não só ganhou, ele ganhou do rival direto, do time que disputa narrativa, orçamento, estrutura e dominância. Além disso, se tornou o único clube brasileiro a ganhar 4 vezes a Libertadores da América. O Flamengo é tetra! Tetracampeão da Libertadores! Não há nenhum time no futebol brasileiro à frente do Flamengo neste momento. E ainda faltava o capítulo final para transformar o ano histórico em ano lendário, o título mundial. O Flamengo chega na final da Copa Intercontinental do Catar contra o PSG, empata em tempo normal e na prorrogação em 1-1 e cai nos pênaltis. Partiu para a bola, Luiz Araújo, o nome acabou! O Paris Saint-Germain é campeão do mundo! Dói porque ficou muito perto, mas tem uma diferença crucial. O Flamengo sai dali elogiado. Não é o só participou do campeonato, é o bateu na porta, quase campeão e perdeu por detalhes. O sonho do mundo de novo não veio, mas a sensação que fica foi que não
não falta tanto quanto parecia. Então, no ano mágico, ficou faltando um Mundial para fechar com chave de ouro e a Copa do Brasil que ficou para trás também. E o que falar do ano de Arrascaeta? Viveu um ano absurdo, com 25 gols e 20 assistências. Craque do Brasileirão e da Libertadores. O Flamengo fechou 2025 com 49 vitórias e igualou o recorde do time de Jorge Jesus em 2019. Fora de campo, o Flamengo fechou com uma receita recorde, acima de 2 bilhões de reais, e ainda fala em ser agressivo no mercado, preparando o torcedor para 2026. Resumindo, em 2025 o Flamengo não só ganhou, ele se colocou no patamar de potência que quer brigar com qualquer um. E esse foi o Crônicas da Bola. Se inscreva, deixa o like e até a próxima. Tchau!